Glória a Deus, aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Igreja Missionária Fogo para as Nações. Mais um culto de libertação. André vai trazer a primeira palavra, amém? Presbítero André. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos de vários estados do Brasil que nos seguem, nações e Edifam Brasil, Missionário Church of Fire International, para os irmãos que moram na Espanha, que moram no México, Igreja Missioneira Fuego para as Nações. Deus abençoe a todos que nos seguem, os nossos irmãos do Paquistão que estão aí firmes, sempre nos seguindo, louvando e engrandecendo os indianos. Deus abençoe a todos. O povo de Maceió também tem entrado bastante, Pernambuco, Paraíba, Relebaraçu e Anda. Deus abençoe a todos os nossos irmãos aqui do Rio de Janeiro. Deus entre com libertação em toda a facção do Rio de Janeiro. Amém? Louvado seja Deus. Vamos estar tirando um período de oração nessa tarde, nessa noite, em nome de Jesus, porque a oração move o coração de Deus. Eu tenho reparado nas nossas andanças, amanhã vamos estar na comunidade ali da Penha, onde a chapa esquenta. Vamos estar ministrando pela infinita misericórdia do Senhor. Rebinúcie de prominência, você que tem uma chamada, não se acovarde. Faça a vontade de Deus, irmão. Deus te colocou para pregar em comunidade, vai sem medo, que Deus é contigo. Amém? Nós vamos estar tirando um período de oração e o nome do Senhor será glorificado. Muitos lugares já não tira mais período de oração, irmão. Você chega, pastor, chega, os obreiros, está tudo conversando, ninguém ora e o culto fica como? Só misericórdia. Mas nós vamos estar tirando um tempo de oração. Tem que manter o teu primeiro amor, a tua primeira ligação com Deus, para você não descair da fé. Se ninguém orar, você dobra o joelho e ora sozinho, mas não deixe de ter comunhão com o Espírito Santo, porque alguém não tem. Faça você a sua parte. Soberano Deus, Pai de misericórdia, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Senhor, terça-feira, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelas guerras, obrigado pelas palavras, Senhor, que tem se levantado, Senhor, contra nossas vidas. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que fazem trabalho de magia negra, voodoo, trabalho de inveja, fofoca. Deus abençoe esse povo e abra os olhos deles, Pai. Porque o Senhor está voltando para arrebatar a tua igreja na face dessa terra. Senhor, te glorifico mais uma vez, Senhor, porque tu és excelso, Senhor, e te enalteço porque és sempre eterno, Senhor. Reminúcie de prominaçarábia. Senhor, te glorifico, Senhor, pelo cântico de Maria, que as suas misericórdias subsistem de geração em geração, Senhor. E a tua misericórdia é o simples fato, Senhor, de não sermos consumidos no bidacabadavassuriandaramaia. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Não estamos aqui, Senhor, para agradar homens. Não estamos aqui, Senhor, para nos agradar. Mas estamos aqui para, Senhor, ser, Pai, um braço forte de águas, ó Pai. Levaço de prominência. Para nós apararmos, Deus, a nossa vida. Nós somos como uma árvore, Senhor, e temos que estar sempre podando, tirando folhas secas, ninhos, Senhor, de pássaros, para que não sejamos, Senhor, enganados. Que o Senhor nos ajude, Pai, está fazendo a tua vontade nesse lugar. Alabarache de canto, nerevassuriantro, faio, nubidace de prominaçarábia. Senhor, não é a quantidade que fala, Senhor, mas a qualidade daquele que te adora. É a qualidade daquele que veio buscar a tua presença. É a qualidade, Senhor, daquele que verdadeiramente é pobre de espírito.
espírito que já se entregou de corpo, alma e espírito a ti, Senhor, e já não se governa. Alabarassúria, somos nova criatura, Senhor, nascemos uma vez de novo. Elevassubinai, nos ensina a andar em novidade de vida, andar na porta estreita, porque essa é a porta que conduz à salvação. A larga é aquela, Senhor, que leva muitos para o mundo. Está escrito que muitos entrarão por ela. Na Suricome, Nuce de Prome, na Sarápia. Ah, Senhor, Nicodemos, ele era um dos mestres de Israel, mas ele não entendia o que era nascer de novo. Tinha tanto de prominúcia como na Sarápia, tantas leis, Senhor, conhecia, mas não sabia o que era nascer de novo. Alaxicominuce de prominar Sarápia. Por isso nós devemos, Senhor, estar no primeiro amor, Senhor. Ainda que nos chamem de pessoas quadradas, que nos chamem de Bíblia, crente fanático, doente, alabará Sarápia, sabemos, Senhor, que tudo isso é testemunho, porque eles estão dizendo indiretamente, sem conhecer a tua palavra, que fazemos a tua vontade, procuramos entrar segundo a tua vontade na porta estreita e esperar em ti, Senhor, para levarmos de volta para ti mesmo, porque nada foi feito, Senhor, sozinho. Tudo que foi feito, Senhor, aleluia, foi por ti e para ti, por ti são todas as coisas. Eu te glorifico porque o Senhor não tem tempo, o Senhor é Senhor de tudo. Na Calabaraçuriandaramaia, Deus seja glorificado nessa terça-feira. Deus abençoa a nossa vida de dentro para fora. Deus chama a nossa atenção na tua palavra, Alabaraçarábia, porque a tua palavra é vida para aquele que ouve, Senhor. Deus, a tua palavra é o que precisamos para a nossa vida. Na camana, trofaço, calabaia. Todo crente tem um dia de pé de zimbro na vida. Alabranduriguébia. Depois de tanta vitória de autoridade, se assenta debaixo de um pé de zimbro e pede a morte. Todo crente passa debaixo do pé de zimbro. Alabracalamanda sandarábia. Alabrandu de probe da come da suri de canto. Nabaduce canto. Levandaragaçu de prominar sarábia. Mas eu te glorifico, como diz a tua palavra, da tua misericórdia. Quando viu o profeta nessa situação, colocou um mini forno, Pai, um pão em cima, um braseiro e uma botija de água, e pediu para que o anjo tocasse em Elias, Alabrachuriguébia, e o anjo disse: come desse pão, bebe dessa água, porque longa é a tua caminhada. Ainda que cheguemos no dia do pé de zimbro, entendemos que o Senhor tem obra para cumprir na nossa vida e não podemos ficar parado. Alaxurianda, onde te vê agora, Espírito Santo, elemanto calamaia, um crente debaixo do pé de zimbro, pedindo a morte em seu ânimo, levanta ele. Lembra, Alabranduriguébia, que quem se entregou por amor de nós foi o Senhor, Pai. Elevaço, comanduricamácia, peleja pela vida dele que está fraco, a vida dessa irmã, desse irmão, desse pastor, apóstolo, bispo, porque o pé de zimbro sempre se apresenta na vida de quem é fiel. Alabrachuriguébia, era só um exército que queria pegar ele, eminúcio de prominência, mas eu bem me lembro quando o Senhor Jesus teve o seu tempo de pé de zimbro na come na Sarápia. Quando os homens vieram pegar ele, ele disse: Pedro, se eu orar ao Pai, ele não me envia
enviaria 2 legiões de anjos. Alabraçúria, o dia da prança de óleo chega, o Getsemane de todo mundo passa. Na Surianda, entendemos que temos que dizer como disse o Senhor: Pai, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feito a tua vontade. Chega o Getsemane na nossa vida, chega os pés de zimbro, chega a luta na carne, aonde Jó vai enfrentar, Senhor, uma guerra terrível na sua própria carne. E às vezes a gente enfrenta assim guerras terríveis, não como de Jó, porque acha que nenhum de nós suportaria ver os vermes furando a carne, a pele gretada, alabrando liguéria, e ele no seu ânimo também diz: ah, Senhor, alabrando liguéria, risca esse dia na sub de prominência, querendo desistir da vida. Até Moisés, por causa do povo, disse: risca então o meu nome do livro, por causa do amor à obra. É como se um Moisés dizia o que Paulo disse no futuro: eu me gastarei e me deixarei gastar, reduzirei meu corpo à servidão por amor de vós. Todos nós passamos aturas, aperto, mas eu te glorifico que a tua palavra é viva e eficaz, apta para discernir a intenção do coração, que segue entre a medula e o espírito, faz divisão na alma, alaxuriguébia, e prospera para aquilo que foi enviado, não volta vazia. Deus, que a tua palavra é apta, poderosa espada de 2 gumes, eminúcia, venha fazer a diferença. Alabacamaná, Súria, alabrando de prominúcia, canto, alabracamanaravassandarábia, peleja na vida dos crentes que estão passando suas adversidades, seja ela na área que for, até, Senhor, de afronta de profeta, como na Calaxuriguébia, Jeremias, que enfrentou falso Ananias, Semaías e etc, enfrentou reis, por amor do teu nome foi chicoteado, empregava a verdade, entregava o amor e ganhava ignorância do povo, Elebaraçarábia, pregava ouvidos surdos e olhos que, Pai, o povo era cego, não queria ver a correção da Babilônia, mas mesmo assim, reminúcio de prominência, Jeremias fez a tua vontade, chorando, lamentando, mas glorificando e exaltando o nome daquele que o chamou, como coluna de ferro, muro de bronze. Se levantaram e não prosperaram, antes caíram, foram desgraçados, porque o Senhor deu vitória àquele homem. Deus nos ajuda quando chegar a afronta, quando chegar o tempo da falsidade, no que é sádio levácia, quando chegar o tempo de Daniel 22 e 23, revela o secreto escondido, oculto, aquilo que está em treva, revela-nos, ó Pai, porque contigo mora a luz, disse um dos profetas, na Cabadavaçandarábia, o que é a escuridão diante os teus olhos, ó Pai, tudo tu vês, alabrando liguébia. Deus, contempla aquele que quer ver a nossa queda, contempla aquele que está fazendo fofoca pelas nossas costas, contempla aquele que nos abraça do sorriso, mas se pudesse nos matava. Era ele, os nossos fiéis, que é o tempo glorificar e exaltar, mas, Senhor, na covardia levantaram também o calcanhar contra a nossa vida. Alabrando liguebe, aqueles que na mesa se manifestaram, Senhor, como Judas, reminúcio de prominência. Deus nos revela, não somos melhores que ninguém, mas procuramos antes fazer a vontade, para que, Senhor, venhamos ganhar alma na terra. Enquanto os homens brigam, enquanto os homens acham que são, Senhor, nós queremos apenas ganhar alma para o teu reino, queremos apenas pregar tua
tua palavra, Senhor. E homem de Deus, mulher de Deus, não tem amigo mesmo não, é muito difícil. Andar sozinho, muitas vezes chorar sozinho, vai pro monte chorar sozinho. Mas, Senhor, o Senhor revela seus mistérios pra gente não se enganar, Senhor. Não somos vasos de madeira, não somos vasos, Senhor, de pedra, nem de feno, nem de palha, mas somos vasos de barro. Nos revela o segredo para não se enganar, varão. Nos revela o segredo para não se enganar, Senhor, para que nós não venhamos fazer aliança com Acabe, não fazer aliança com Jezabéis, não fazer aliança com reis que só pensam em ouro, prata. Ah, Senhor, tem misericórdia da nossa vida na terra, peleja por nossa mente, nosso coração, coloca pessoas de Deus do nosso lado, afasta, Senhor, toda a falsidade imunda, toda a sujeira, Senhor. Abençoa a nossa vida, abençoa aquele que nos maldizem, abençoa aquele que nos persegue. Eles são apenas instrumento para nós sairmos em fuga por um cesto. Eles só são instrumento para ter 4 quaternos de soldado. Eles só são instrumento para vermos o leão fechar a boca dentro da cova. Eles são só instrumento para estarmos dentro do fogo e cumprir a profecia de Isaías: passará pelo fogo e não se queimará, nem cheiro de fumaça. Assim foi Ananias, Misael, Azarias, porque não se prostraram diante de uma imagem de ouro na calabanda suriana Camanácia, nem Daniel, com toda a conspiração de príncipes, Senhor, trocando, se enganando, enganaram o rei, mas ele permaneceu inabalável na fé, continuou orando, continuou incomodando, eleva subnúncia de prominência. Aquele que tentou tomar conta Daniel morreu e pereceu também toda a família. Ah, Senhor, nos livra da boca do leão, disse o próprio apóstolo Paulo preso em Roma, e Deus me livrou da boca dos leões. Calash, Alabranduriguébia, peleja, Senhor, por nossa vida espiritual, continua nos dando força para mergulhar na madrugada, para mergulhar de tarde, de dia, de noite. Deus, nos dê força para queimar nossa carne. Louvando e engrandecendo o teu nome, porque o nosso inimigo brama como leão, tentando ver quem possa tragar. Deus, eu me entrego, Pai, esse casal que veio aqui hoje, glorificar e exaltar o teu nome, a vida de Thaís, essas crianças, minha esposa, a minha vida, aqueles que vão nos assistir em outras nações do mundo, estados do Brasil. Abençoa o povo que nos segue em nosso canal, abençoa o povo do Face, TikTok, o Instagram, que o teu nome venha ser glorificado, que vidas venham sentir a tua presença. Alabranduriguébia, não só ouvir a tua palavra, mas também ser curado de doença que foram desenganados pelo médico. Que o Senhor venha fazer milagre, batizar com o Espírito Santo, renovar o entendimento através da tua palavra, através dos teus mistérios de visões, revelações, profecia, vinda do alto. Abençoa o povo, Deus. Abençoa a nossa vida. Abre porta de emprego, Senhor. Alabranduriguébia, abre a mente dos líderes do Brasil, Senhor. Ah, Senhor, tem misericórdia dos líderes do Brasil, Senhor. Ajuda esses homens a orar mais, a pregar mais a tua palavra na internet, Senhor. Ajuda esses homens, Pai, que o Senhor usa poderosamente. Fala com eles em sonho, para eles pararem de entregar visão que não vê, revelação que não foi revelada, porque está escrito que aquele diz, Deus disse, sem ter dito nada. Ai deles, disse o profeta Moisés. Alabracandarábia, Deus, ajuda teus filhos que estão caídos na fé, que já estão com o coração e a servistura
dura, estão com a cabeça dura, estão com o coração embrutecido por causa do ouro e da prata na terra. E o Senhor nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para orar, para pregar a palavra aos cativos, aqueles que estão assentados em treva, a ovelha caída. Alabranduriguel, Deus visita essa igreja da África. Toma nosso pastor Leonardo, seu eterno, sua esposa Emília. Toma cada obreiro das igrejas da África, das ilhas. Abençoa todo o continente de Moçambique, Paquistão, Índia. Toma, Senhor, os irmãos, ó Pai, as irmãs. Elevaço na Arábia, lá de Pequim. Elevaço de Prominúncia, Antrofaço, que Assúria. Toma, Senhor, lá do sul da Coreia, as missionárias, os missionários que nos seguem. Eu não sei como eles ouvem a nossa voz, mas eles entende o que é dar glória ao teu nome pelo teu Espírito Santo. O teu Espírito não precisa entender o idioma, porque ele contesta no corpo do homem e da mulher que o outro é de Deus. Ele confirma, testifica que somos filhos de Deus, mesmo falando em idiomas diferentes. É o teu Espírito que toca o homem, renova o entendimento, renova a força, laxe de prominar Sarápia. Abençoa, Deus, a nossa vida essa noite, e que teu nome venha a ser glorificado em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Juliana leu a minha mente agora. Eu falar para ela, pô, tu vai pregar, mas fica no som. Ela já estava ali. Ai, Terra, você que está mais nova, pega o ventilador ali, na moral, tá aqui na cozinha. Glória a Jesus. Eita glória, louvado seja Deus. Rebiaçuri de Prominaraçaraga, Jesus está na casa. Glória a Jesus. Alabaragaçu de Cominaçaraga, está aqui. Está aqui. Ah, tu vai lá. Você tá na terra, deixa. Ela quer, deixa ela puxar o saco do bicho, deixa. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Deixa eu achar louvor. Glória a Deus. Aleluia. Tem uma tomada aqui. Atrás aqui está baixado. Tu não vai conseguir abaixar. Eu vou achar o hino aqui. Samuel, liga ali para Samuel ventilador. Isso. Aleluia. Samuel, na tomada. Aí embaixo da mesa aí. Pode entrar embaixo aí. Tá. Isso, vai devagar, tu acha. Glória a Deus. Bota aí, ser fiel. Quê? Ser fiel. Aleluia. Esquentou um pouco aqui o negócio. Glória a Deus. É ele. Foi por causa dele. Não. Pode mandar. Aumenta isso aí no mais e no menos. É que eu aprendi. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Camadavassuriconúncia. Esse louvor é bom para refletir na nossa vida. Calamachurigué. Desde a minha mocidade eu louvo esse hino. Louvado seja o nome do Senhor. Desde novo convertido, há 19 anos eu louvo esse hino. De tudo que eu possa querer, existe algo que eu desejo mais. É o que arde em meu coração, e eu quero ser fiel até o fim. De tudo que eu possa querer, existe algo que eu desejo mais. É o que arde em meu coração,
E eu quero ser fiel até o fim. E honrar a aliança que tu tens comigo. Custe o que custar, tomar a minha cruz e te seguir. Ser fiel, quero ser fiel, quero te seguir até a cruz e ser fiel. Quero ser fiel, quero te seguir e ser fiel até o fim. De tudo que eu possa querer, existe algo que eu desejo mais. Eu que arde em teu coração, e eu quero ser fiel até o fim. Alache de bruna sarabia e honrar a aliança que tu tens comigo. Custe o que custar, tomar a minha cruz e te seguir. Quero ser fiel, quero te seguir até a cruz e ser fiel. Quero ser fiel, quero te seguir e ser fiel. Eu não posso te negar nos dias das provações. Custe o que custar, serei fiel a ti. Ser fiel, quero ser fiel, quero te seguir até a cruz e ser fiel. Quero ser fiel, quero te seguir até a cruz e ser fiel. Quero ser fiel, eu vou te seguir e ser fiel até o fim. Aleluia. Palavra do Iguebe, aleluia. Bota aí, terra.
Louvado seja o nome do Senhor. Te conhecer. Davi Sassi. Glória a Deus. Aleluia. Seja fiel. Os que conheceu o Senhor. Alabanduriguébia. Wallace, Deus abençoe, meu irmão. Vamos estar orando sim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos de canto, lembra cá, Súria, Jesus está aqui, irmão, dá glória para Deus, filho. Não cessa de adorar Ele não. Tem um monte de encarcerado agora lá em Bangu, Deus envia aqui um irmão, pastor, eu quero dar glória para Deus agora, entendido, não adianta ser rebelde, dá glória para Deus, igreja. Alabranduriguébia, Jesus está nesse lugar, você pode exaltar, você pode dar glória a Deus, terra, aleluia, é a sub de Prominassará, primeiro, terra, dá glória para Deus, irmão, aleluia. Tentaram me colocar na cadeia, levantaram uma calúnia contra a minha vida 2 anos e meio, reminúcia, esse bispo vai ser preso, calúnia forte, mas o Senhor me fez voar como uma águia e fechou a boca do leão. Tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Aproveita essa noite. Tudo que eu quero está em ti. Toda a minha vida eu te entrego. Tô aqui, mestre, pois não há outro além de ti. Leva calabaraço, conquistar não se compara. Xalabagarava come da canta, xalabagarava come na sua. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar, te sentir, tua
Calabadaravassúria, Xalabando de Cominassará, te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tu és o alvo da minha vida, Senhor. Aleluia. Nós não temos aquele negócio de louvor, né? Equipe. O bispo se vira. Lembra, Senhor, né? Vai dando glória para Deus, irmão. Deus não esqueceu de você, não. Glória a Jesus. Não fica desanimado com essa ardente prova, não. Vai passar. Deus, ele não se esquece daquele que é seu. Ele é Barassúria. Aleluia. Ele não se esquece. É Prebeque da terra. Aleluia. Oh, maravilha. Ai, terra de prominúcia. Aleluia. Aleluia. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda teu silêncio, são nuvens que escondem o sol e torna o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Alabrando liberto. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, aleluia. Mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Quem sabe adorar? Lembra, Senhor,
A igreja vai dando glória, vai dando glória. Jesus está operando maravilha. Jesus está mostrando os sinais dele. Aleluia. Calabanda suri de canto. Elemanto calabanda sundarábia. Aleluia. Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Aleluia. 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 Ai, terra de oh, maravilha do céu. Deixa eu trabalhar, deixa eu trabalhar. Alabando de guerra. Oh, maravilha, deixa Deus trabalhar. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem. Continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no meu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme a Deus está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos em nome de Jesus. Meu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme olhos está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. É o que eu preciso, é o que você precisa nessa noite. Aleluia. Maravilha. Misericórdia, graça e luz, irmão. Misericórdia. Alabranduriguébia.
Elevaçure de canto na Araçarábia. Tem um varão aí, Thaísa. Jesus não esqueceu de ti, não. Amanto livra camandar céu. É por isso que é bom, irmão. Quando a gente se une e glorifica, quando a gente se une e adora, quando a gente se une e se abraça, quando a gente se une e coloca a mente em Cristo, Deus opera maravilha e o diabo sai envergonhado. É por isso que a igreja tem que estar ligada em louvor. É por isso que a igreja tem que estar ligada em comunhão. Às vezes perguntam, a pessoa fala assim, presbítero André, eu não vejo mais sinais e maravilha. Um monte de pastor, apoteolólogo, instruído no conhecimento, versado com a cara de Daniel. Eles abrem a boca aleatória, eu não vejo mais isso. Será que o problema está no povo ou está nele? Porque eu sou pequeno, sou bispo, não tem teologia, a graça de Deus vem aqui. Eu vejo cura, eu vi Deus operar na minha esposa. Por que não acontece em outro lugar? Porque está faltando fé. Está faltando amor pela palavra. Todo pastor, bispo, apóstolo tem que voltar a ler a Bíblia. Se perguntar, tu leu a Bíblia essa semana? Não tenho tempo, preguiçoso, vai ter com a formiga. Sempre trabalhei, presbítero André. Eu te mostro minha Bíblia, eu nunca disse que eu te mostrei toda quebrada. De tanto ler a Bíblia, eu trabalhava com ferro, cansado. Eu estava com a Bíblia, eu estava falando com a Juliana. E eu falava assim, Juliana, eu ia no trabalho com a Bíblia, sentava uma mulher do meu lado, uma pomba, ou um pombo, eles olhavam a Bíblia e saíam. Aí alguns falam que a Bíblia é só um livro. Por que ninguém vai trabalhar na encruzilhada com ela aberta? Porque eu não sou besta também. Aleluia. O presbítero André vai estar ministrando a primeira palavra, amém? Soberano Deus, Pai de misericórdia, toma teu servo nas tuas mãos, Senhor. Usa teu filho. Fica à vontade, tá? Deixa ele trabalhar. Abençoa teus servos, Senhor. Tu sabe as suas necessidades, eu não sei de nada. Eu sou apenas um homem. Mas o Senhor é Deus, o Senhor conhece o nosso coração. Eu faço as orações de Davi, Senhor, do Salmo 38, Senhor, as nossas orações dessa noite. Senhor, sonda-me meu coração e me conhece. É minúcia de providência. Usa teu filho no secreto e no escondido. Seja mel, seja fel, seja para edificar, seja para exortar, repreender. Seja o teu espírito na vida dele como tem sido, entendeu? Abre, Senhor, o entendimento dele a cada dia na tua palavra e usa para a glória do teu nome. Amém. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Fala aí. Glória a Deus, aleluia. Abaixo. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Agora sim. Irmãos, salve mais uma vez a noiva do Cordeiro com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Glória a Deus. eu vou ser bem breve naquilo a qual o Senhor colocou no meu Louvado coração. seja Deus. Abram comigo, os irmãos que podem. Primeiro livro das Crônicas de Israel, seu capítulo de número 15. Forte. Primeiro livro das Crônicas de Israel, seu capítulo de número 15. Eminaço de prominar, Arábia. Versículo de número 11. Aleluia. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, versículo de número 11. Estarei lendo para ganharmos tempo. E o texto está escrito: E chamou Davi os sacerdotes Zedoque, Abiatar e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e disse-lhes: Vós sois os chefes dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos,
para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Porque, porquanto primeiro vós assim não fizestes, o Senhor fez rotura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. É forte. Santifica-se, pois, os Glória a sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Você pode Glória a se Deus. sentar, Aleluia. irmãos. Louvado seja Deus. O texto a qual nós acabamos de fazer menção é um texto que, no seu contexto histórico, aqui ele está retratando a segunda tentativa de Davi de trazer de volta a arca que havia sido perdida nos tempos de Saul. Nós conhecemos a história, sabemos que Saul, ele, na sua última batalha, ele perde a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Saul, ele perde aquilo que o povo de Israel tinha como mais precioso, aquilo que o povo de Israel tinha como a própria presença no meio do povo. Saul, ele perde a arca, e a arca ela é levada pelos filisteus. Saul, ele perde a arca, e aqueles que estavam em Israel pensavam: se foi a glória de Deus do nosso meio, se foi a glória de Deus do meio do povo, então estamos desamparados, estamos então sem esperança. Quando a arca é levada, aqueles que estão dentro de Israel olham um para os outros e dizem: olha, se foi a glória do Senhor do nosso meio, a presença do Senhor já não está no meio de nós. Mas o que me chama a atenção é que o povo estava olhando para um objeto santo e sagrado, mas esqueceram que Deus não se limitava à arca. Deus não se limitava à arca. A arca carregava sim a presença de Deus, mas Deus era muito maior do que a sua arca. Deus era muito maior do que a arca que foi instituída, criada e feita pelos homens. Quando a arca é retirada do meio do povo, o povo começa a atribuir tudo de ruim que acontece com Israel à ausência da arca. E vê se não é assim. Quando a gente se afasta um pouco da presença de Deus, tudo que está relacionado a coisas que nós somos, dá errado na nossa vida, a gente atribui: eu estou fora da presença, logo o que está acontecendo é porque eu perdi a presença. Irmãos, mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Você pode ter se afastado, você pode pensar que a presença não está mais no meio da tua casa, da tua família, mas eu tenho uma palavra do Senhor para esta noite: a presença continua no mesmo lugar. Quem se afastou foi você, quem abdicou da presença foi você. Deixa levar a arca, mas o Deus da presença permanece vivo, está no mesmo lugar do encontro. Aleluia. Glória a Deus. Quem ora pode dizer: a arca foi levada, mas o Deus da arca permanece presente. Porque quando Davi é escolhido e levantado como rei, novo rei de Israel, antes mesmo da morte de Saul, após um tempo Saul ele é morto, e aí Davi
toma agora e reivindica o seu trono. E a primeira atitude de Davi é reunir os exércitos e ir buscar a arca que foi perdida. Aleluia. Glória a Deus. Porque para Saul, o reinado é mais importante do que a presença. Verdade. Porque tem gente que acredita que o cargo é mais importante do que a presença. Verdade. Porque tem gente que dá mais valor à nomenclatura que os homens dão do que propriamente a presença. Mas com Davi é diferente. Davi prioriza a presença de Deus. E a primeira atitude de Davi como rei é reunir o exército e ir buscar a presença. Aleluia. Verdade. Só que o interessante é que Davi está tão preocupado em trazer a presença que Davi ele não se importa com a vontade de Deus no processo de trazer de volta a presença. Davi, o texto vai dizer no seu capítulo de número 13, versículo de número 1, que Davi se reúne com os príncipes e os militares. E por mais que Davi sabia em seu coração que era a vontade de Deus trazer a arca de volta para Jerusalém, Davi está tão interessado em cumprir aquilo que é a vontade de Deus, que Davi não se importa com o processo de trazer a arca. E aí o texto vai dizer que Davi fala assim: olha, apressa e manda mensageiros. Para quê? Para que nós possamos trazer a arca de volta. E aqui eu quero abrir um parênteses e trazer algo que Deus colocou no meu coração nessa madrugada. Que a pressa vai fazer com que você tente fazer a vontade de Deus da maneira errada. Vou repetir isso aqui. A pressa em chegar no objetivo vai fazer com que você pule os processos do caminho. Davi, ele quer chegar naquilo que Deus mandou. Davi, ele sabe que é promessa de Deus que a arca volte. Mas Davi não está preocupado com a maneira em que vai fazer. E aí, isso me chama a atenção, porque o problema dessa geração é justamente esse. Eu quero chegar, não importa como eu vou chegar, seja pisando no irmão que está ali à frente, seja fazendo da minha maneira, seja pegando, seja errando. E aí o que acontece? Até chega no objetivo, mas chega da maneira errada. É forte. E Deus falou profundamente ao meu coração nesta noite. É por isso que tem muita gente querendo chegar ao pastoreado, mas não quer viver o processo de chegar da maneira que Deus quer. Ei, irmãos, chegar no processo sem a maneira que Deus quer é como chegar, mas não poder presenciar. Davi está buscando a aprovação de militar. Davi está buscando a aprovação de príncipe, quando Davi deveria estar orando e pedindo: Senhor, como o Senhor quer que eu chegue? Senhor, como o Senhor quer que eu faça? Senhor, e agora? Qual é o próximo passo, Senhor, a partir daqui? Senhor, e agora? Como eu devo proceder a partir daqui? E Davi se reúne com os príncipes e os militares, se apressa em mandar mensageiro. Chega até onde a arca está. Mas na hora de carregar a arca, Davi quer colocar a arca em cima de carro de bois. E Deus falou ao meu coração nessa noite: o mesmo Deus que faz a promessa dá estratégia para chegar. O mesmo Deus que faz a promessa, Ele te dá estratégia para chegar. Lembra do povo no Egito? A ordem de Deus era que o povo festejasse no deserto.
Mas a promessa de Deus é que eles entrassem na terra prometida. Mas quando não se tem estratégia no caminho, até olha a promessa, mas não entra. Ei, Moisés, sobe o monte. Moisés sobe. Olha para lá, tá vendo? Tudo aquilo é a promessa que eu fiz, mas você não vai entrar. Porque quando a gente se apressa em fazer a nossa própria vontade, a promessa ela fica presa. Verdade. E Deus falou no meu coração, quando a pressa está à frente do Senhor, o trajeto é mais doloroso. O trajeto é mais sofrido, as etapas são puladas. Então, se Deus te fez uma promessa, não se preocupa com a promessa, porque a palavra já foi declarada no céu. Se preocupa com o propósito até chegar à promessa. Hoje nós vivemos um momento onde existem muitos líderes despreparados. Por quê? Porque eu quero a carteirinha. Deus me fez a promessa que eu seria um pregador, um grande pregador itinerante. Mas e aí, o que tu está fazendo nesse processo? E aí, Deus te deu uma promessa de pastorear. Mas como é que está o teu processo? Como é que está o teu dia a dia? Como é que está o teu passo? Como é que está as etapas que Deus instituiu? Meu Deus! E aí Deus falou no meu coração. É por isso que tem muito ministério que até tem nome de ministério, mas não tem experiência comigo. É por isso que tem muita gente que tem promessa de pregar, mas não acontece e se frustra. Por quê? Se Deus já fez uma promessa, é porque pulou as etapas do processo, a experiência com Deus, as noites de choro que te dão fortalecimento para chegar na promessa. Aleluia! É por isso que tem gente que até quer casar, mas não se prepara para o casamento. Deus faz a promessa e ele até casa, mas aí o casamento que era para trazer bênção começa a trazer tribulação. Mas Deus não fez a promessa no casamento, mas é preparação. Tu pulou. Quer a promessa, mas não quer obedecer o tempo. E aí Davi, o que ele faz? Ele corre. E Deus falou no meu coração que quando nós colocamos a nossa vontade e a nossa maneira para executar aquilo que até é a vontade de Deus, colocamos a nossa intenção, Deus ele pode permitir que alguma coisa se perca. Mas quando nós estamos seguindo fixamente os passos ordenados pelo Senhor, nada se perde. A Bíblia vai dizer que Davi coloca a arca do Senhor em cima de um carro de bois. Uzziah está fazendo a proteção da arca. De repente os bois tropeçam, porque pressa é passível de tropeço. Verdade. Vou repetir isso aqui. Davi coloca a arca em cima do carro de bois. Os bois vêm trazendo a arca e tem Uzziah protegendo a arca. Mas de repente os bois tropeçam. Por quê? Porque a pressa é passível de tropeços. Quando os bois tropeçam, Uzziah até tem uma boa intenção, mas não tem a ordem de Deus. Tem gente que até tem uma boa intenção, mas não tem a ordenança de Deus. A arca vai tombar e Uzziah se prepara para segurar a arca. Quando Uzziah toca na arca, a palavra de Deus vai dizer que Uzziah é consumido perante ao povo. Mas a intenção de Uzziah não era boa? Era. Mas só que não se carrega a presença de qualquer maneira. Não se leva à presença de qualquer jeito. E a pressa faz com que nós façamos alianças com quem não devemos fazer. Maravilha, Jesus. A pressa faz com que nós nos aliancemos a quem não tem que ser
aliançado. Estabelecemos relacionamento com quem Deus não quer. A pressa faz com que nós avancemos a ordem que Deus não deu. Só que o que eu acho lindo na vida de Davi é Davi sabe reconhecer quando erra. É, terra. E o que falta muito nessa geração é isso. Terra. É Davi saber admitir quando errou. E o texto que nós fizemos menção no capítulo 15, Davi ele toma uma atitude diferente. É forte. O Davi da pressa, do capítulo 13, agora é um Davi cauteloso. O Davi que faz aliança com militares e príncipes para trazer a arca de pressa, agora convoca os levitas. Convoca os instrumentistas. Porque tem um protocolo lá em Levítico que diz que a arca ela precisa ser carregada por levitas. E tem que ser acompanhada de sacrifício. Ei, irmão, se tu acha que tu vai chegar na promessa sem sacrificar, eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Ei, sem sacrifício não há promessa. Verdade. Tem que ter. E a morte de usar não é sacrifício, não. A palavra vai dizer que Davi convoca os levitas, convoca os responsáveis pelos instrumentos, convoca os responsáveis pela adoração. E Davi olha e diz, olha, santifica-os. Porque para carregar a presença tem que ter santificação. Aleluia. Porque para carregar a presença tem que ter santificação. E agora qual é a ordem, Davi? Qual é o próximo passo? Coloca a arca nos ombros. Depois de colocar a arca nos ombros, como é que faz? Chama os bois? Não. Para de querer colocar em cima dos bois aquilo que é para carregar nos seus ombros. Tirar a carga de cima. Para de colocar a carga que a presença traz em cima dos bois. Coloca nos teus ombros. Porque o que é para você carregar não é para boi carregar. Aleluia. A palavra vai dizer que os levitas estão agora com a arca nos ombros. Mas e aí, como é que é? Os levitas saem correndo? Não. A cada 7 passos tem que ter um sacrifício. Senão a arca não chega no local que tem que chegar. E tem gente achando que ministério é só carregar microfone. Jesus, fala mais. Vai pegar. Tem gente que está achando que estar em evidência é só carregar o microfone, Thaís. Não. Tem arca no ombro para levar. Tem feridas no ombro para carregar. E a cada 7 passos tem que ter sacrifício, porque senão a arca não chega na tua casa. Meu Deus. Senão a arca não chega no lugar que tem que chegar. Davi entende que além de levar a arca no ombro, os levitas agora têm que se alegrar. Porque não tem arca que chegue em lugar nenhum e a alegria não chegue junto. Se a tua casa não está se alegrando no Senhor, está precisando chamar os levitas. Porque a alegria e a adoração tem que fazer parte da chegada da arca. Aleluia, verdade, Deus. Adoração. Sacrifício. Imagina, Thaís, trazer a arca da casa de Obed-Edom para Jerusalém, dando a cada 7 passos sacrifício. Quanto tempo demora? Mas Deus não está preocupado com o tempo, Deus está preocupado com o resultado. Verdade, Jesus. Aleluia. Deus não está preocupado com o tempo. A promessa pode durar 20, 30, 40, 100 anos. Deus. Lembra de Noé? A palavra de Deus vai dizer que quando Deus fala por última vez com Noé, passam-se 100 anos. Irmãos,
Imagina uma pessoa construindo uma arca há 100 anos. Imagina uma pessoa fincada no propósito há 100 anos. Imagina quanta gente não chegou para Noé e disse: Noé, Deus não está falando mais contigo. Recebi, Jesus. Existe. Recebi. Noé, já faz muito tempo. Recebi. Já tem cabelo branco nascendo, Noé. Noé, o tempo já passou. Meu Deus Deus. certamente se esqueceu de você. Mas dentro do coração de Noé, Noé sabia. Eu sei, eu ouvi a voz daquele que falou comigo. Todo mundo ao redor pode esquecer da promessa. Mas Noé não. Glória a Jesus. Meu Deus. Aleluia. Aleluia a Deus. Se Noé esquece ou abre mão da promessa, o que seria de nós? Só que Noé tinha um propósito. E a promessa, ela também tem um propósito. Mas para ela acontecer é necessário não ter pressa. Não ter pressa. Aleluia. Quando Davi ele resolve fazer as coisas debaixo da ordenância das etapas de Deus para levar a arca de volta, a arca chega no local em que Deus estabeleceu. Mas, presbítero, Davi estava em desobediência? Não. Mas Davi era humano. E quando a gente quer fazer algo, a gente faz na impulsividade. Mas Davi reconhece que não se leva à presença de Deus de qualquer maneira. Verdade. De repente você que está aí do outro lado dessa tela, Deus te fez promessas, sejam elas de casamento, ou sejam elas de ministério, sejam elas de prosperidade, de bênçãos. Mas é necessário entender que entre a palavra entoada pela boca de Deus e o cumprimento da promessa tem uma coisa chamada processo. E Deus até apresenta a promessa para quem não está preparado. Mas Deus não entrega a promessa na mão de quem não está preparado. O período do processo é um período de preparação de Deus. Para quando Ele te entregar a promessa, você não se autodestruir com ela. Deus está te preparando para receber a arca na tua Eu casa. creio, Jesus. Mas é necessário a preparação. Porque eu já vi muita gente entrar pelas portas da igreja querendo casamento. Quando Deus deu casamento, se desviou por causa do marido e não voltou. Teve muita gente que entrou pelas portas da igreja querendo a cura. Quando Deus curou, foi embora. E Deus está dizendo ao meu coração: eu prefiro te ter doente na minha presença do que te ver sã no mundo. Eu prefiro te ver solteiro aqui dentro do que te ver casado na mão de Satanás. Quando Deus ele faz uma promessa, é necessário nós entendermos o processo entre a promessa e o cumprimento da promessa. Davi entendeu. Então, se você tem uma promessa na tua vida, entenda que Deus ele vai cumprir. O tempo é dele. Eclesiastes 3:1 vai dizer que há tempo para todas as coisas. Há tempo para cada propósito debaixo do céu. Então creia e entenda que Deus vai cumprir no tempo certo. Aleluia. Fique com essa palavra, que Deus possa abençoar todos. Aleluia. Vem, Bispo Adilcilane, louvar a Deus. Já para passar para a nossa pregadora, que está ali apreensiva, doida para pregar, que eu sei. Essa futura bispa Juliana. Glória a Deus.
Aleluia. Falei, esse contexto da arca tem sido aula da EBD nossa aqui. Foi. Foi forte. Domingo agora a gente leu 1 Crônicas 15, Deus falando. O término dela. O término, né? Não foi o término até. A gente entrou no capítulo 15, partimos um pouco dos 16, falamos de entregar do jeito certo, de preparar um lugar para a presença de Deus. Glória a Jesus. Eu sou da amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Coloca para mim. Isso aqui é mais alto. Deus está te ensinando. Glória a Deus. E nós falávamos exatamente disso. Essa semana toda a gente tem falado. Sexta, falamos na sexta, falamos no domingo. Que Deus tem promessa, mas se prepara para receber, né? Deus te diz que vai te levar para um patamar, para um nível, e a gente não se prepara para receber. Deus está te ensinando a ser forte. Glória a Jesus. Cada processo, diz o Senhor para mim, tem dito, é só por causa de um propósito que Ele tem conosco. E às vezes Ele nos aperta para nos moldar, para nos preparar para aquilo que Ele tem para nós. Entremos nós no querer de Deus, para a promessa poder se cumprir, né? Glória a Jesus. Graças a Deus. A tua história foi escrita para inspirar cada detalhe da tua vida, para preparar coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus. Ninguém entende os momentos que você passou. Quando muitos te julgaram, Deus te ajudou. Cada marca te deixada te ensinou. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Ele pegou em sua mão e disse que não deixe um filho só pra trás. E nos seus dias mais difíceis, Ele sempre mostrou que esteve ali. Hoje você é o resultado dos dias nublados. Olha você aqui. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Glória a Jesus. Aleluia! Santo de Israel. Aleluia! Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Ele pegou em sua mão e disse que não deixa o filho só pra trás. E nos seus dias mais difíceis, Ele sempre mostrou que esteve ali. Hoje você é o resultado dos dias nublados. Olha você aí. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer.
Filha, se prepara. Filha, se Aleluia. prepara. Filha, volta a ler mais Bíblia. Filha, olha os ensaios. Filha, olha esse curso que eu apontei para você. Glória a Deus. E que eu creio que Ele vai dar condições de a gente fazer, para a gente entrar onde Ele tem falado conosco há anos atrás. Ele me lembrou de algo de... O Senhor está falando conosco na casa já há bastante tempo. Sobre se preparar para viver no tempo de Deus, no tempo novo de Deus. Porque Deus está apontando para nós, mas aí a gente não entra onde Deus quer, não faz como Ele manda. E Deus me lembrava de um curso que Ele tinha me mandado fazer. Aí conheci o pessoal de Nova Iguaçu, que vocês viram lá, né? Conheci uma bispa. A gente está aí para fazer a matrícula no curso que a gente vai estar fazendo de capelania para a glória de Deus, né? O dia todo. E a gente vai estar indo para lá, para Queimados, para fazer. Dia 4 de outubro, irmão, olha por nós. Que a gente quer entrar no querer de Deus. Em 2012, Deus me trouxe essa semana. E me lembrava a Thaísa de um sonho que Ele me deu em 2012, de um molho de chave sendo entregue na minha mão, eu entrando por dentro de um corredor, sentando dentro de uma sala e cuidando de algumas vidas de uma área específica, né? E Deus me lembrava essa semana, ou seja, Deus, quando Ele aponta, Ele quer cumprir. Mas muitas das vezes somos nós que nos distanciamos tanto, né, daquilo que Deus tem para nós, do jeito certo, da maneira certa. Então, que nós possamos entrar no querer de Deus para se cumprir cada promessa que Ele tem para nós, irmão. Para nos preparemos para receber o novo tempo de Deus. Porque Deus está dizendo para nós essa noite, já falou na primeira palavra, vai continuar falando, que nós precisamos entrar no querer de Deus para se cumprir. Às vezes a promessa não se cumpre, a culpa não é de Deus. Né? A culpa não é dele, somos nós que às vezes não descemos para entrar. Onde Ele há muito tempo já tem falado e às vezes nos lembra como me lembrou essa semana. Então eu agradeço a minha rica oportunidade. Para pela pregadora, vem cá, pregadora. A pregadora está bem armada de arma nova, né? Olha só. Por causa do bicho. Interessante, né? Quando a gente adquiriu, acho que eu só botei um nome, né? Eu costumo rabiscar tudo, escrever, sublinhar, pesquisar, anotar. Não fiz nada nessa Bíblia. Eu falei, acho que eu vou dar ela para o quê? Não dei? Apresentasse, hein? Depois eu escrevo a dedicatória aí, tá? O presbítero e a missionária lá atrás tem um. A chamada, Felipe. Se prepara. Glória a Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai. Estenda sua mão para cá, igreja. Por essa noite que nós estamos, ó Pai, recebendo a sua família para estar ministrando. Deus, enquanto Juliana está aqui, visita a sua casa, visita os seus sonhos, visita os seus projetos, aquilo que de contínuo, ó Pai, ela apresenta para Ti nas suas orações, ó Deus. Deus vai de encontro às suas necessidades, daquilo que ela precisa. Continua, Pai, sustentando, fortalecendo, porque o Senhor tem uma chamada, já tem chamado ela pelo nome, já tem chamado ela para uma madrugada de oração. Pai amado, que a cada dia, Pai, ela possa descer mais e mais no centro da Tua vontade, Senhor, do Teu querer, porque grande é a promessa, grande é a chamada, e é o desejo, Pai, do Teu coração de cumprir, de completar a obra quando o Senhor começou, Pai, porque fiel é aquele que faz a promessa. Toma a vida de Juliana, Pai, usa ela, Senhor, com a autoridade do Teu Espírito, que seja mel, seja fel, que seja exortação, admoestação, mas nós aprendemos que a palavra vem para exortar, confortar e edificar. Mas, ó Pai, nós estamos aqui com os nossos ouvidos e coração aberto para receber, Pai, aquilo que o Senhor vai usar a Tua vida na noite desse dia, Senhor. Reveste ela, cobre com Teu sangue, repreende toda a armadilha, todo intento, toda cilada do diabo, Pai, desbarata todo intento do inimigo contra a casa, todo intento do inimigo contra a vida, todo intento do inimigo contra o casamento, contra os seus filhos, contra a sua casa. Entra, Pai, da vitória, no nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Para encontrar ficar em casa hoje. Ele não quis ficar em casa hoje. Sabe, irmãos, que a paz do Senhor, amém? Abram as nossas Bíblias no livro de Daniel. Meu Deus. Aleluia. Verso 2. É forte. Queria agradecer, né, a gente já pela oportunidade
pela confiança de estar aqui trazendo a palavra de Deus. E de manhã eu estava lembrando que eu fiz uma oração lá na porta da minha loja, onde eu trabalho. E eu estava orando, né? Andando para um lado para o outro. E eu perguntei para o Senhor, né? Senhor, fala para mim o que o Senhor quer que eu faça na tua obra. Porque eu já fiz tantas coisas, já trabalhei em tantos lugares na igreja, em tantos departamentos. E só que hoje eu me sinto que eu ainda não estou no centro daquilo que o Senhor quer. Mostra para mim o que o Senhor quer que eu faça e me capacita para aquilo que o Senhor quer que eu faça. E eu fiquei orando na porta da loja e logo em seguida deram 2 convites para me pregar. Um hoje e no dia 11 de outubro. E aí Deus me fez recordar, né, da minha oração. Vamos ler Daniel 2,19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e a ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas. Com ele mora a luz. Pode se sentar, meus irmãos. Glória a Jesus, Filho do Deus vivo, te amo. A passagem que nós acabamos de ler, ela vai contar uma história um pouquinho extensa, mas a palavra de Deus vai nos falar que o rei Nabucodonosor ele tem um sonho e esse sonho perturba a mente dele, ele não consegue dormir e o rei Nabucodonosor ele chama, né, os magos, os sábios, os arqueólogos, para que pudessem interpretar o sonho dele. Mas Nabucodonosor não só queria que o sonho dele fosse interpretado, ele queria que alguém contasse o que ele sonhou e ainda interpretasse o sonho. E ninguém pode interpretar aquele sonho, nenhum mago, nenhum arqueólogo, ninguém conseguiu discernir o que ele tinha falado. E um certo mago, um dos caldeus, fala para ele que esse sonho não existia ninguém na terra que poderia revelar o que ele tinha sonhado, que isso era uma coisa impossível, basicamente. E no decorrer da história vai dizer que o rei fica muito nervoso, Nabucodonosor fica com muita raiva e fala para os magos: vocês estão tentando ganhar tempo, vocês estão tentando me enganar, eu quero alguém que fale para mim o que eu sonhei, interprete o meu sonho. E ele chama Arioque, né, e fala para Arioque matar todos os magos. Ele ordena que todos os sábios, ele faz um decreto, ele assina um decreto para que todos os sábios, para que todos arqueólogos, os magos, feiticeiros da época fossem mortos, porque eles não conseguiam interpretar o sonho do rei. E quando Arioque sai, né, até a cidade para matar os magos e os sábios, ele encontra com Daniel e Daniel pergunta para ele: o que está acontecendo? Por que o rei quer matar todo mundo? Por que o rei quer matar os sábios? Arioque explica para ele o que está acontecendo e Daniel fala para ele assim: peça para o rei ter calma, peça para o rei um tempo, porque eu vou orar e eu vou interpretar o sonho do rei. E aí que no versículo que nós lemos vai dizer, né, que Daniel ele orou, aqui no 18, no 17 vai dizer que ele foi até a casa de Ananias, Misael e Azarias, foi até seus companheiros, pedindo a ele que eles orassem por isso,
né? Porque o rei queria matar não só os sábios, mas queria matar todas as suas famílias. E o que o Nabucodonosor sonhou, graças, né? E aí que Daniel começa a agradecer a Deus porque ele consegue interpretar o sonho do Nabucodonosor. Daniel chega até a presença do rei e fala: Rei, você sonhou com uma estátua, a estátua tinha uma cabeça de ouro, tinha peito e braços de prata, tinha ventre e coxas de bronze, tinha pernas de ferro, pés de ferro. E Daniel começa a descrever e fala: você sonhou assim, assim, assim. E numa da parte do sonho, que me chamou a atenção no versículo 45, vai dizer: da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Glória a Deus. Alguns estudiosos, né, historiadores, falam que essa cabeça de ouro que Nabucodonosor viu no sonho, ele sonhou com uma estátua, que essa cabeça de ouro era o próprio reinado dele, e as outras partes do corpo eram as outras partes do império, o império da Pérsia, o império grego. E só que Daniel falou para ele: essa pedra, ela significa o reino de Deus, o reino estabelecido. Juliana, o que você está querendo dizer com isso? O que esse texto tem a nos ensinar? Que Deus, ele mostra para Nabucodonosor que ele pode ser até poderoso, mas que o reino dele não era eterno. Que viriam outros após deles, mas que viria um que ia esmiuçar a pedra, ia esmiuçar esse reino, ia destruir esse reino, e essa pedra que cortou sem mãos era o reino de Deus estabelecido na terra. E Deus ele estava se apresentando a Nabucodonosor. Deus estava se apresentando o seu poder a ele. E eu tenho algumas lições, né, que foram tiradas desse texto, que Deus ele está no controle de todas as coisas. Às vezes a gente acha que a gente é sábio, que a gente tem alguma sabedoria, que a gente tem alguma inteligência, mas Deus ele tem o controle de todas as coisas, ele tem o controle do tempo. Ele estava falando para Nabucodonosor: você pode ser até um rei, o seu império pode ser até grande, mas o Todo-Poderoso sou eu. Existe um rei maior que todos os deuses, os reis, os impérios. E Deus estava se revelando para Nabucodonosor através da vida de Daniel. A gente bem sabe que Daniel ele estava no exílio babilônico, ele estava ali, mas eu acredito que ele foi enviado com o propósito de apresentar o próprio Deus para o rei. E me chama a atenção a calma, a prudência de Daniel, porque existia um decreto de morte estabelecido. O rei já tinha assinado que ia matar todo mundo, e Daniel fala: mas Ariel aqui, o que está perturbando o rei? Qual o motivo da pressa dele? Ele foi dar um pouco ousado. Pede ele calma. Daniel intercedeu pelos seus irmãos. Não, fala, avisa ele que não é para ele matar os sábios, não é para ele matar a família de ninguém, não é para ele destruir ninguém. Eu vou orar e o Senhor vai me revelar o sonho dele. Ele aqui demonstrou que ele tinha uma fé incrível, que ele nem sabia se Deus ia revelar para ele, mas ele falou: Deus vai me revelar. E a gente às vezes, se fosse no nosso caso, às vezes a gente poderia estar nervoso: Senhor, mas tem uma ameaça de morte estabelecida, tem um decreto assinado. Mas quando a gente age com calma, com cautela, com paciência, essa palavra falou muito ao meu coração. Daniel ele foi calmo e ele foi prudente, porque ele poderia se desesperar
O rei queria causar uma chacina na cidade, porque o rei queria o que ele queria na hora dele. Eu quero que meu sonho seja interpretado agora, eu quero que vocês me contem. E quantas das vezes nós nos encontramos assim, né? Em cenário de morte, em cenário difícil, em cenário que a morte está batendo na porta, o desemprego está batendo na porta, as coisas não estão legais. E Daniel falou, não, Daniel, vai até a casa dos seus amigos, chama eles para orar por ele. O sonho é interpretado, e depois que ele interpreta o sonho, a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor se ajoelha e reconhece. Então o rei engrandeceu a Daniel, 48, e deu muitos grandes presentes para o governador. Então o rei, 46, então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel, e lhe ordenou que lhe fizesse oferta de manjares, perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel, disse, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses. Um sonho que perturbou a vida de um rei fez ele reconhecer que não existia outro Deus, que não existia nada impossível para o Deus de Daniel. E a história de Daniel, ela me chama muita atenção, porque Daniel, ele não mostra desequilíbrio, pelo menos eu não vejo em nenhum momento da vida de Daniel. Ele, um jovem, ele tinha mais ou menos cerca de 17 anos quando tudo estava acontecendo. Eu não vejo um jovem desequilibrado, desesperado, pensando em desistir, pensando em parar. Ele sempre está ali, não, vamos orar, vamos pedir a direção a Deus. É esse Daniel que ora para Deus revelar o sonho de Nabucodonosor. É o mesmo Daniel que ora na cova dos leões. É o mesmo Daniel que ora 21 dias esperando uma resposta da parte do Senhor. E a vida de Daniel sempre foi baseada na oração. Sempre. Tudo que Daniel fazia, Daniel orava. Tudo que Daniel fazia, Daniel perguntava ao Senhor. E ainda melhor, ele tinha 3 amigos que iam junto com ele na oração. E que nessa noite a gente possa entender também quem está do nosso lado. Será que hoje a gente consegue ter 3 amigos para ir na casa e falar assim, pede misericórdia? Daniel, ele poderia permitir com que o rei matasse todos os sábios, as famílias. O decreto era para cortar a cabeça de todo mundo. Mas Daniel, ele também teve amor ao próximo. Ele também se preocupou com o que estava acontecendo ali nesse cenário. E que nessa noite a gente possa entender que não existe império, não existe político, não existe Deus maior que o nosso Deus, não existe nada impossível para o nosso Deus. E se tiver alguma coisa em oculta, o Senhor vai revelar. Se tiver algo escondido, o Senhor vai falar. Mas é preciso a gente orar, se posicionar como Daniel fez, manter a calma, não permitir que muitas das vezes o desequilíbrio tome conta da gente, e que a gente consiga ter uma vida de oração assim como esse jovem. E essa eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Quando eu era novo convertido, Deus me deu até, na época, foi uma missionária, Deus usou essa missionária para mim, e ela falou assim, Ademir, eu estava com um ano de crente, tua vida vai ser igual a de Daniel. Deus, ele quando te chama, ele aponta o que quer da tua vida. Aí foi o que o presbítero falou, você tem que se preparar para chegar até onde Deus quer. E para a glória de Deus, né, eu fiz esse bannerzinho aí, ó, madrugada de oração, porque a oração, ela faz você ficar sensível com Deus, faz você ficar com sensibilidade da palavra. Deus te revela coisas maravilhosas, hein? Lá em Atos 6, quando a obra crescia, as viúvas, as mulheres gregas ficavam se sentindo desprezadas. Aí eu peguei o que Pedro falou, mas nós vamos nos dedicar
palavra e a oração. É por isso que temos problema com muita liderança. Porque não vou generalizar, porque tem muito homem de Deus, tem muita mulher de Deus sim, Remina Subinarábia, mas o que dá força para o ministério, para a vida, para o casamento, enfim, é a palavra e a oração. Porque a oração te faz uma ponte com Deus, você fica sensível, elevar sua. Até para você fazer um curso, você estudar, o Espírito ele vai filtrar o que é de Deus e o que é do homem. Louvado seja Deus, palavra muito forte, né? Na oração aqui, Deus até me deu Daniel 2, no texto que ela... Isso é bom, que é a confirmação que Deus está no ambiente, amém? Deus abençoe nossa irmã Juliana, amém? O presbítero veio, Samuel, quer deixar uma palavra, Samuel? Não quer não? Cadê aquele missionário? Menino, quer ir para África comigo? Mas como é que vai ser palavra? Samuel é um jovem que fez um culto missionário. Tem quantos anos tu? 12? 8? Você tinha 12? Aleluia. Amém? Então vamos estar orando, irmão. Deus abençoe nossos irmãos. Amém? Que nos assistiram também online. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração pela mesa. Deus abençoa cada pedido, cada chave de carro, chave de casa, família, propósito. Causas aqui foram resolvidas. Carlos aqui está sendo resolvido. Pai, Tu és lindo. Quando nós acreditamos no poder de prova e na sarabia da oração, o Senhor entra e faz milagres, Senhor, em nome de Jesus, em cada alma, em nome de Jesus, cada vida. Deus, muito obrigado pelo privilégio de Te servir e Te adorar essa noite. Muitos gostariam, Senhor, muitos estão passando agora por doenças, estão gemendo, visitam os hospitais da Vitória. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nome de Jesus. Estenda a Tua mão, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com o povo de Deus. A igreja diz: se Deus é por nós, agindo Deus, para terminar em nome de Jesus. Amém. Sexta-feira, a partir das 15 horas, estaremos aqui no mesmo canal. Amém. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus a cada vida que nos assistiu, cada alma que nos assistiu. Recebe a palavra de Deus na tua vida. Deixa Ele trabalhar na tua vida, amém, irmão? Em nome de Jesus. Sexta-feira, a partir das 15 horas, estamos aqui, amém? Louvado seja Deus, nosso endereço, para você que mora no Rio de Janeiro, algum estado do Brasil, aqui é pequeno, mas Jesus está na casa, amém? Rua Plutão, número 152, Vigário Geral, amém? Somos do Rio de Janeiro, eu não sou da Bahia, né? Por causa do Tati, da túnica, o povo, você é da Bahia? Não, eu sou do Rio de Janeiro, amém? Não sou indiano também, sou carioca, misturado Paraíba, lá de Pernambuco, amém? Aí deu isso aqui, mas eu sou carioca, não sou indiano não, amém? Nem muçulmano, perguntaram se eu era muçulmano, também não sou muçulmano, amém? Deus abençoe tua vida, prospere teus caminhos, te dê a paz e tenha misericórdia de ti, em nome de Jesus.